O tema que Deus me deu para a mensagem de hoje é a perda que você está sofrendo hoje é para te aproximar de Jesus. Você pode repetir comigo? Diga: a perda que eu estou sofrendo é para me aproximar de Jesus. Quem nunca aqui já perdeu algo ou alguém? Quem nunca já passou pelo problema de perca? O ser humano, ele está acostumado e gosta de ganhar, mas nunca de perder. Perder é ruim. E isso vem desde quando a gente era criança. Nas disputas com os colegas, ainda mais quando é pequeno. Ninguém gosta de perder. Perder é ruim. Perder não é fácil. Tem gente que está acostumado a perder. E tem gente que não tem o costume de perder. Entra em crise, entra em depressão, perde noite de sono. Uma coisa vai puxando a outra. Perde-se alguma coisa e logo também se perde o sono. Tem gente que perde na vida financeira e não sabe lidar com esta situação. Tem gente que perde na vida sentimental e também não sabe lidar com esta situação. Então, eu olhando aqui para este texto, eu vi e entendi que tem perda que ela não é tão ruim assim. Por exemplo, eu conheci a Cristo, eu entendi o que era Jesus, eu me converti e me lancei aos pés de Jesus, depois de uma grande perda, uma desilusão amorosa, foi uma perda. Entrei em depressão, desisti da minha vida, e quando eu não estava mais achando nada que alegrava a minha alma, eu tive um encontro com Deus, me aproximei de Jesus. Então esta perda que eu tive, não foi uma perda ruim, mas sim uma perda permitida por Deus, para que eu o encontrasse. E aquele que acha a Cristo, ele não perde a sua vida, ele não perde a sua alegria, ele não perde a sua salvação. Você que achou a Cristo e está em Cristo nesta noite, eu vim aqui nesta noite para te dizer que você não perdeu, mas ganhou. Diga assim: se eu achei a Cristo, eu não perdi, mas ganhei. Glória a Deus. Maravilha. Então nós vemos aqui nesse texto, irmãos, a história de Jairo. E nós estamos observando que Jairo estava para perder a sua única filha. E nós observamos que ele estava triste e angustiado. E ele, sabendo que estava quase perdendo a sua filha por causa de uma enfermidade mortal, ele às vezes já tinha tentado de tudo. Era um homem que tinha condição financeira, era um homem que tinha posição social ali entre os seus. Nós vemos no texto que ele é citado como um dos principais, um dos maiorais da sinagoga. Só que Jairo, aqui para ter uma experiência, ele começa a perder. E perder o quê? A sua única filha, que estava doente, enferma, moribunda, quase morta. Nós observamos que Jairo fica sabendo que Jesus tinha desembarcado ali nas cercanias, ali naquela localidade, para fazer a obra. Jairo fica sabendo, e nós vemos aqui no texto que Jairo, ele corre e vai até o encontro de Jesus. Quem era Jairo? Jairo era um dos maiorais da sinagoga. Jairo era uma pessoa importante.
Jairo era uma pessoa religiosa, mas só que Jairo sabe e conhece e ouve falar de Jesus. E ele entendeu que a perda que ele estava para passar, só Jesus podia solucionar. Só Jesus podia fazer algo de uma forma sobrenatural. E qual era o problema que Jairo estava enfrentando? Estava enfrentando um problema de enfermidade mortal. Quem sabe era um câncer. Quem sabe já estava em fase terminal. Porque o texto diz que a menina estava quase morta. E já tinha 12 anos de existência desta menina. Então o problema dele era uma enfermidade mortal. Outra coisa que eu observo é que Jairo, ele entende que quem poderia resolver e resolucionar o problema da vida dele, e que ele estava passando, era Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe você perdeu esta semana. Quem sabe você perdeu ao longo dos anos. Quem sabe você perdeu alguns meses atrás. Mas eu vim aqui nesta noite para te dizer, não se entristeça com as perdas da vida, porque são elas que te aproximam de Jesus. Quando a gente perde, a gente lembra mais de orar. Quando a gente perde, a gente lembra mais de buscar a Deus. Quando a gente perde, a gente fica mais sensível às coisas espirituais. E isso aqui alegra o meu coração. Tem hora que Deus permite perdas para a gente se aproximar dele. Tem hora que Deus permite perdas para a gente ter mais intimidade com ele. Tem hora que Deus permite perdas para a gente chegar mais próximo e mais perto dele. E eu vim aqui nesta noite para te dizer, nem tudo na tua vida está perdido, porque quando você não se acha mais, Cristo está vindo a teu encontro. Só aquele que crê glorifica o Senhor. Graças a Deus. Eu vou estar lendo aqui os versículos que mais me chamou a atenção. É o versículo 22, 23 e 24. E dentro destes 3 versículos, nós vamos tirar aqui 5 atitudes que a perda nos proporciona. Você pode dizer comigo, diga 5 atitudes que a perda me proporciona. 5 atitudes. Nós vemos aqui no versículo 22, que eu acabei de ler, e o texto vai dizendo: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E dentro aqui deste versículo, a primeira atitude que eu vejo que Jairo toma, quando ele está para passar por uma perda, é que esta perda que ele estava enfrentando, o aproximou de Jesus. E só isso aqui, irmãos, já vale toda a mensagem. Ele estava para perder a sua filha, praticamente já desenganada pela medicina, porque ele já não tinha mais o que fazer. Um homem de patente alta, do alto escalão, da religiosidade, chegar até os pés de Jesus, prostrar-se aos pés de Jesus e clamar por um milagre a Jesus. Então nós vemos aqui que esta perda que Jairo estava passando era uma perda permissiva de Deus para que ele o encontrasse a Jesus. Quem sabe você hoje está aqui nesta igreja, já foi batizado pelo Espírito Santo, batizado também nas águas, porque um dia você perdeu algo, e esse algo te entristeceu de uma forma tão terrível, que a única solução que você achou para apaziguar a tua alma
foi a Jesus Cristo. E aí você veio à igreja, convidado de alguém, ou você mesmo se convidou e entrou na primeira igreja que você viu de portas abertas, e vendo a palavra sendo pregada, você levantou a sua mão e entregou a tua vida a Jesus, entregou a tua alma a Jesus. E hoje você está aqui por causa de uma perda que você achou que era muito ruim, mas você ganhou algo muito melhor. Eu vou repetir de novo, irmãos. Você hoje está aqui porque às vezes acha que perdeu algo muito ruim, mas ganhou algo muito melhor. Jesus é melhor do que qualquer vida emocional. Jesus é melhor do que qualquer dinheiro na conta bancária. Jesus é melhor do que qualquer carro. Jesus é melhor do que qualquer casa. Jesus é melhor do que qualquer trabalho ou diploma. Jesus é melhor do que tudo. E se você veio aqui nesta noite para encontrar a Cristo, levante a tua mão e glorifique o Senhor. Então a primeira coisa que a perda nos proporciona é que ele nos aproxima mais de Jesus. Você quer ver o crente orar? É quando ele perde algo que não devia perder. Você quer ver o crente ficar desesperado? É quando ele perde alguma coisa de valor. Eu não sei o que foi que você perdeu nesta noite. Eu não sei o que foi que você perdeu esta semana. Mas eu vim aqui nesta noite te dizer: se você perdeu, é hora de você se aproximar dele, buscar a presença dele, clamar ao Deus de Israel, que ele vai atender as tuas petições. Só quem perdeu algo nesta noite e está se aproximando de Deus na oração, no clamor, levante a sua mão e glorifique o Senhor. Então nem toda perda é perca. Segunda coisa que a perda nos proporciona, ele nos faz ver Jesus nas tempestades. Quem sabe você perdeu nesta noite a tua paz. Quem sabe você perdeu nesta noite o teu propósito. Quem sabe você perdeu nesta noite a tua alegria. Alguma coisa você perdeu. Só que quando a gente perde e fica angustiado, quando a gente perde e fica desesperado, o que a gente faz, irmãos? A gente já começa a enxergar quem Deus é e o que Ele representa para a gente. Quem sabe você perdeu o teu emprego, só que as contas bancárias você não perdeu, os boletos você não perdeu, a conta de luz e de água você não perdeu. E por mais que você jogue o papel fora, uma hora a cobrança aparece. Quem sabe você perdeu algo que está doendo na tua alma. Mas tudo isso, irmãos, é só para você enxergar a Jesus. Se não fosse a perda de Jairo, Jairo jamais teria visto Jesus. No verso 22 diz que ele chegou até onde Cristo estava, se aproximou dele, vírgula, e o texto está dizendo, e vendo-o. Você pode dizer comigo? Diga, vendo. Será que você é capaz nesta noite de enxergar a Cristo no meio das tuas tribulações? No meio das tuas adversidades? Será que esta perda que você está enfrentando nestes dias está fazendo você conseguir enxergar o poder sobrenatural de Deus na sua vida, na minha vida, nas coisas? Porque às vezes as coisas estão tão ruins e a gente passa por tanta dificuldade, por tanta adversidade, que a gente não consegue enxergar mais Deus e nem quem Deus é. Mas no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio do problema, o texto aqui está dizendo que Jairo o viu. A sua perda não pode te deixar míope. A sua perda não pode colocar uma cegueira espiritual. A sua perda não pode fazer você desistir da tua fé.
deixar de enxergar quem Deus é, deixar de ver Deus no meio deste processo que você tem enfrentado. As percas que você está enfrentando é para te aproximar dele, é para te fazer enxergar quem ele é. Eu vim aqui nesta noite para te dizer: Deus é poderoso, Deus é grandioso, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é tremendo, Deus faz milagre, Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus abre as portas, Deus faz coisas grandiosas acontecer, Deus tira a tristeza, Deus tira a angústia, Deus coloca a alegria, Deus levanta o que está caído, Deus exalta o que está abatido. Eu vim aqui nesta noite para te dizer: Deus é Deus. Oh glória, aleluia. Diga assim: Deus é Deus. E nesta noite eu consigo enxergar quem Deus é. O que é esse problema que você está enfrentando diante do Deus que você serve? O que é esse problema que você está passando diante do Deus ao qual você ora e clama? Então a perda de Jairo foi para ele poder enxergar quem Jesus é. Então, irmãos, não fique colocando Jesus menor do que o teu problema. Não fique colocando Jesus menor do que o que você tem passado. Levante a sua mão comigo e diga: meu Jesus é maior. É maior. Quando Israel estava vendo o gigante e desesperado pelo tamanho de Golias, Davi olha para ele, pequenininho, franzino, e diga: quem é esse incircunciso diante o Deus Altíssimo, o Senhor dos exércitos? Deus é maior do que o gigante que você enfrenta. Deus é maior do que o problema que você está passando. Deus é maior do que a doença. Deus é maior do que o diagnóstico que o médico te deu. Deus é maior do que o problema familiar que você tem enfrentado. Deus é maior do que o problema financeiro que você está passando. Deus é maior, Deus é maior. E enxerga o teu Deus grandão aqui nesta noite. Então levante a tua mão e diga: o meu Deus é grandão. Oh glória! É grande ou não é grande? Terceira atitude que a perda nos proporciona: nos faz entregar a nossa vida aos pés de Jesus. Jairo se aproxima de Jesus. Jairo vê quem é Jesus, porque era importante. Quem é Jesus para você? De que forma que você vê Jesus? Porque Jairo era um dos principais da sinagoga, era um sacerdote, era uma patente alta ali da sua religiosidade, do judaísmo. Era um camarada que regia. Mas quando ele vê Jesus, ele entende que aquele homem que ele estava diante dele era muito maior do que a tua patente. Era muito maior do que a tua posição. Era muito maior do que o dinheiro. Era muito maior do que ele. E quando você vê que Jesus é maior, aí é que o negócio fica sério. E Jairo, vendo que era maior, o que ele faz? Se prostra aos pés dele e entrega a sua vida a Cristo. Jairo se converte, irmãos. Então, como eu disse aqui no meu testemunho, para mim converter eu tive que perder. Quem sabe você se identifica comigo. Você perdeu a alegria, você perdeu um parceiro, uma parceira, você perdeu a paz, você perdeu o trabalho, você perdeu financeiramente. Quem sabe você perdeu e a perca foi muito grande. E isso te levou o quê? A entregar a sua vida para Jesus. É como eu disse, que nem toda perca é perca. Tem perca que é ganho. Tem perca que a gente faz e leva prejuízo, tudo bem, é ruim. Mas tem perca que Jesus permite na minha vida e na sua vida. É para quê, pastor? Para que nós possamos ter um encontro com Ele.
para que nós possamos entregar a nossa vida para Ele. E Jairo faz isso, irmãos. Aqui no terceiro ponto, ele entrega a sua vida aos pés de Jesus. Então a perda nos proporciona o milagre da salvação, aonde eu e você entregamos a nossa vida para Ele, aonde eu e você nos prostramos diante dos pés dele. E o melhor lugar que tem para se estar é os pés de Jesus. Sabia disso? Todo aquele que se colocou diante dos pés de Jesus teve o seu pedido atendido. Eu vou falar de novo. Todo aquele que se colocou diante dos pés de Jesus nunca mais saiu da mesma forma. Marta estava afadigada, fazendo as coisas, e Maria estava aos pés de Jesus. E Marta olhando ali Maria nos pés de Jesus, e ali Jesus pregando. Marta, ó, Jesus, ela está aí, não me ajuda a servir, a gente quer trabalhar, a gente quer servir. E Jesus olha para ela e repreende: Marta, tua irmã escolheu a melhor parte. Qual a melhor parte? Está aos pés dele. Está aos pés dele. Todos aqueles que se colocaram diante aos pés de Jesus, irmão, alguma coisa aconteceu. João, quando foi até o terceiro céu, e ele começou a ter aquelas visões celestiais, ele viu o cabelo branco, o rosto reluzente como o sol, a veste branquíssima, e ele vai descendo, e ele vai descendo. Quando ele olha para os pés de Jesus, a Bíblia diz que ele cai como morto. Ele não aguenta o poder, a unção que há nos pés de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: os pés de Jesus é o melhor lugar para se estar. Deposita a tua vida aos pés de Jesus. Coloca a sua vida aos pés de Jesus, e o seu pedido vai ser atendido. O teu clamor vai ser ouvido. O teu milagre vai acontecer. Quando você se dobra aos pés dele e se coloca diante dos pés dele, irmão, a sua vida nunca mais é a mesma. Quarto ponto. Toda perda nos faz clamar e ter intimidade com ele. Eu nunca vi ninguém fazer campanha de oração porque ganhou. Eu já vi fazer campanha de oração para ganhar. E é difícil, né? Ainda tem uns crentes raiz que gostam de fazer uns cultos de ação de graça. Ação de graça. Agradecendo a Deus por aquilo que Ele proporcionou. Então nós vemos aqui nesse texto que quando ele entrega a vida dele para Cristo, quando ele se dobra aos pés, o texto diz que ele clamou, que ele pediu, que ele rogou: Senhor, vai até a minha casa. Eu te peço, eu rogo, eu me humilho. A minha menina está quase morta. Coloque as mãos sobre ela, para que ela sara e para que ela viva. Ó. Clamor, irmãos. Então tem percas na nossa vida que nos proporciona um momento de oração com Deus. Um momento de intimidade com Deus. Quem sabe você não estava mais orando de noite, nem de dia, nem em hora nenhuma. Quem sabe você não está tendo mais força nenhuma. E aí às vezes Deus permitiu você perder algo. Perder o sono. Sabia que crente não perde sono na noite, irmão, de madrugada? Sabia? Quando você perde o sono na madrugada, é Deus te convidando para falar com Ele. É Deus te convidando para falar com Ele. Eu sou um camarada que dormia bem, irmãos, a noite toda. E quando eu perdi o sono, eu ia orar. Porque nada mais bom e melhor para dar sono quando a gente está orando. É ou não é? Você pode estar aceso o que for, irmão. Começou a orar, você já está abrindo a boca. É ou não é? É ou não é, irmãos? É porque você é preguiçoso? Não. Jesus, quando estava orando no Monte das Oliveiras, deixou os discípulos ali. E aí ele foi orar. De vez em quando ele voltou, estava eles lá o quê? Tudo roncando, dormindo. Jesus disse: mas nem um pouco de minuto vocês podem velar comigo, orar comigo. É porque quando você dobra os teus joelhos para orar, irmãos, não é só uma oração qualquer. Existe uma casta de demônio que fica nas regiões aí celestiais. E essa casta de demônio fica guerreando ali.
tentando impedir a resposta, tentando impedir o anjo descer com o milagre, com a bênção que Deus ordenou. Se não fosse isso, você via pelo livro de Daniel, que quando ele se prontificou a orar, o anjo desce no 21º dia e fala, ó, desde o primeiro dia Deus ouviu a sua oração. Desde o primeiro dia que você se posiciona a orar, Deus te escutou. Mas por causa das castas de demônio, segurou o anjo. Mas aí Deus mandou Miguel. E ele guerreou. E furou aquela casta. E hoje trouxe aqui a resposta. Tem um filme, quem não assistiu, eu recomendo assistir. Quarto de Guerra. Quando você tem um quartozinho, irmão, de oração, um cantinho de oração, um lugar de oração, ali é o seu lugar de guerra. Por quê, pastor? Porque você vai estar guerreando contra os demônios, contra as maldades, contra as potestades. Paulo diz, olha, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades que atuam nas regiões celestiais. Então oração é guerra, clamor é guerra. Quando você se prontifica para orar em alguma causa, em algum propósito, se prepara para a guerra. Do mesmo jeito que você ataca, você também é atacado. E é por isso que vem, né? Aquele sono. É por isso que às vezes a palavra some. É por isso que às vezes o TDAH aumenta mais na hora da oração. Que ao invés de você pedir a bênção para Deus, você está abençoando Deus. Porque orar não é fácil. Orar é algo que é guerra. Quinto, nos faz seguir a Jesus e andar com Ele. Olha o versículo 24. E foi com Ele. E o seguiu. Olha que coisa boa. A perda nos faz andar com Jesus e seguir a Ele. Queridos, toda vez, olha só, toda vez que você decide seguir a Jesus, servir a Jesus, andar com Jesus, o diabo vai tentar impedir essa sua ação. O diabo vai tentar te parar. Toda vez que você decidir seguir a Jesus, o diabo vai mandar pessoas para tentar fazer você desistir. Você decidiu servir a Deus de verdade, aqui neste lugar. Você decidiu seguir a Jesus aqui neste lugar. E aí você tem uma palavra profética aqui desse altar. Você se anima, você se encoraja, você acredita. Mas só que aí o diabo não vai te dar por satisfeito e nem se dar por vencido. Todo aquele que anda com Cristo, todo aquele que segue a Cristo, o inimigo vai mandar pessoas. E geralmente não são pessoas de fora e nem de longe, nem que você conhece. São as pessoas que você conhece. No versículo 35, o texto vai dizer que quando eles estavam no caminho, alguns da casa de Jairo, alguns dos seus familiares, alguns dos seus amigos, alguns dos seus convívios, fala para ele: para que você está incomodando o mestre? Sua filha já morreu, não tem mais jeito. Querido, o diabo, ele sempre vai querer atingir você no campo da tua fé. Porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele sabe que sem a fé, você não recebe aquilo que você está clamando, lutando e guerreando. E é por isso que aqueles que estavam lá da casa de Jairo, disseram: já era, não tem mais jeito. Não incomode ele mais. Quem sabe quando você decidiu, entregou sua vida para Jesus,
e você for o primeiro evangélico, vê se você identifica. Aceitar a Cristo como Salvador da tua alma. E quando você chega lá na tua casa e diz assim: aceitei a Jesus como meu Salvador. A partir de hoje eu sou crente. A partir de hoje eu sou evangélico. Quem foi que se levantou contra você lá? Seu pai? Sua mãe? Sua tia? Seu avô? Sua avó? Mas nós somos católicos. Sim ou não? É ou não é? Às vezes quem se levanta não é quem está de fora, é quem está de dentro. Às vezes quem tenta nos parar não é quem está longe, é quem está perto. E eu vim aqui nesta noite para te dizer: permaneça firme. Permaneça no propósito. Permaneça na oração. Permaneça no clamor. Permaneça nessa guerra. Eu vim aqui nesta noite para te dizer: não desista, porque Deus é contigo. Olha o que Jairo fala para esse tipo de pessoa. O que Jesus fala para Jairo? Jairo, não dê ouvido a estas palavras. Vieram pessoas de perto, vieram pessoas do seu convívio trazer palavra negativa. Você recebeu aqui uma profecia, você recebeu aqui uma palavra, você sai daqui animado. Aí o inimigo lá na esquina manda alguém que é do teu convívio, que às vezes tem muito tempo que você nem vê e fala, e aí você com o coração cheio de alegria, ou conta para um parente, ou para um amigo, ou para um irmão, e aí ele vai lá e joga água. Você entristece o seu coração. E o que Jesus disse? Olha, e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse a Jairo: não temas. Irmãos, eu preguei aqui sobre fé e estou pregando sobre fé. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que vai sair daqui com o seu propósito concedido. Eu sei que tem pessoas aqui que está recebendo esta palavra, e esta palavra vai mudar o rumo da tua vida. Alguma coisa vai acontecer na sua casa, alguma coisa vai acontecer no meio da sua família, alguma coisa vai acontecer, mas só que o diabo vai levantar alguém para dizer que não tem mais jeito, que não tem como. E a palavra que Deus tem para você nesta noite: não temas. Não temas. Eu acho que você não entendeu. Tem gente que vai sair daqui com a bênção na mão. Tem gente que vai sair daqui com um problema resolvido. Tem gente que está saindo daqui com o milagre já acontecido. O milagre não vai acontecer, já aconteceu. Ô glória, pastor, já aconteceu. Ei, eu vim aqui nesta noite para te dizer que no mundo espiritual já está liberado, já foi dado a ordem a teu respeito. O milagre já aconteceu. Mas o diabo vai levantar pessoas para dizer que não tem jeito. O diabo vai levantar pessoas para dizer: sei não. Mas eu vim aqui nesta noite para te dizer a mesma palavra que Jesus disse: não temas, não temas. Todas as promessas que Ele te fez, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Olha o que Ele está dizendo: olha, não temas, creia somente. Jesus não estava preocupado com a menina que estava morta. Jesus não estava preocupado com a palavra negativa. Jesus não estava preocupado com aqueles abutres que matam a fé. Jesus só estava preocupado com uma coisa. E o que era? A fé de Jairo. E Jesus disse: não temas, creia somente. Creia somente. E eu vim aqui nesta noite para te dizer: mesmo que as circunstâncias estão desfavoráveis, mesmo que os ventos estão contrários, Jesus está dizendo aqui nesta noite: não temas, creia somente. Creia somente, porque já foi liberado lá no céu, já foi liberado no mundo espiritual, porque ele já foi liberado. Você sabia que antes de Deus materializar aqui na terra, primeiro Deus libera no mundo espiritual?
O mundo espiritual existe? Existe. Ele é mais real do que esse mundo terreno que nós estamos. Como que é isso, pastor? Antes do mundo terreno estar, o mundo espiritual já existia. E esse mundo que nós estamos foi criado pelo mundo espiritual. Então, quando estava na arte espiritual, como é que Deus disse? Haja luz, haja terra. E foi criando as coisas com o poder do quê? Da palavra. Você quer ver que primeiro, antes... Você quer ver, irmãos? Que antes dele colocar materialmente, antes de materializar um milagre aqui na terra, de você possuir qualquer coisa que você precise e quer aqui na terra, primeiro Deus já decreta a ordem lá no céu. Já está tudo pronto, feito, porque Deus é atemporal, irmãos. Nós aqui vivemos no tempo. Existe tempo. Mas lá para Deus não. Lá já aconteceu. E você perdeu de dar um glória. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. O milagre que você espera, a bênção que você precisa, lá no mundo espiritual, já aconteceu. Como que é isso, pastor? Como que é isso, pastor? Ah, quando Deus diz para Elias, ó, sai deste ribeiro e vai para Sarepta. Porque lá eu já ordenei, olha o que Deus disse, eu já falei para a viúva, eu dei uma ordem para ela te sustentar. Chega lá, você vai comer, você vai beber, vai ter tudo para você lá. Foi assim ou não foi que Deus falou? Sim ou não? Sim ou não? Eu disse, eu já ordenei para a viúva. Aí quando Elias vai, todo satisfeito, todo animado, pronto, acabou aqui, vai ter ali, estou tranquilo, bem na fita. E quando Elias chega lá, ele fala com a mulher. A mulher olhando para ele, ele pede um gole d'água. O texto diz que ela dá água. Aí depois ele fala, agora me dê o pão. Aí ela diz, olha, viva o Senhor Deus seu. Eu não tenho quase nada. O que tem? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer aqui um bolo, vou comer, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. Deus é mentiroso, irmão? Não. Mas Deus não falou que já tinha ordenado ela? Deus não falou que já tinha orientado ela e ela lá não está sabendo de nada? E o que é que fez acontecer aquilo que Deus já tinha dado a ordem lá no mundo espiritual? O que foi que fez acontecer? Diga, obediência. Diga, obediência. Aí Elias fala assim, ó, então primeiro você faz para mim. E depois você faz para teu filho e para você. E assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, até enquanto haja chuva na terra. E o texto diz que a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. Você viu aqui, irmãos, como é? Antes de acontecer aqui na terra, pastor Elcio, já aconteceu no céu, já aconteceu no mundo espiritual, e o teu milagre já aconteceu no mundo espiritual. Através da tua obediência, você vai materializar ele aqui na terra. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, o teu milagre, a tua vitória no mundo espiritual já aconteceu, e que através da obediência à palavra de Deus, você vai materializar ele aqui na terra. Você pode dar glória a Deus? Então Jesus está dizendo, não dê ouvidos, só acredite. Não dê ouvido a pessoas negativas. E o que mais, pastor? Nem ande com elas. E nem ande com elas. No versículo 36 está dizendo, no versículo 37, olha o que Jesus faz. E não permitiu que alguém o seguisse. Olha para você ver. Primeira coisa, irmãos, porque às vezes você não está experimentando o resultado. Você tem emprestado os teus ouvidos para quem? Qual é a voz que está tendo altivez aí na tua mente, na tua cabeça? Qual é a voz? A voz da incredulidade? A voz do que diz que não tem mais jeito? A voz do que diz que já está tudo perdido? Ou é a voz daquele que diz, fique tranquilo, já aconteceu,
Ah, mas como? Está tudo... mas já aconteceu. Então, tua resposta, teu milagre vai depender para quem você está dando o ouvido, para quem você está emprestando o teu ouvido. E segundo, Jesus disse, olha, não escute essas pessoas, nem tampouco ande com elas. Tem gente que você tem que soltar a mão mesmo, irmão. Às vezes dói menos deixar ir do que ficar. Às vezes deixar ir é melhor do que segurar. Então nós estamos observando aqui que pessoas que têm palavras negativas, pessoas que não têm palavra que anima, que motiva, irmãos, não ande com essas pessoas, não. Olha o que está dizendo o texto. Olha o que está dizendo o texto, 37. E não permitiu que alguém o seguisse. Eles vieram dar a má notícia e Jesus disse, aqui mesmo vocês ficam. Quem foi que seguiu Jesus? Quem foi que andou com Jesus? Tiago, João, Pedro e Jairo. Para andar com Jesus, irmão, tem que ter fé. Ô glória. Para andar com Jesus tem que acreditar. Para andar com Jesus, irmão, tem que ser assim, irmão. Porque se não for, não tem jeito. O texto está dizendo que Jesus não quis andar com quem é incrédulo. Jesus não quis andar com quem não tem fé. Jesus não quis andar com quem tenta parar os propósitos dele. Jesus diz, fica todo mundo aqui. Só vai andar comigo pessoas de fé. E se eu estou pregando para gente de fé aqui nesta noite, levante a mão e glorifica. É isso aí. Outro ponto que me chamou a atenção aqui nesse texto. Não permita que pessoas sem fé debochem da sua fé. Irmão, isso aqui é muito sério. Às vezes você é crente lá no teu trabalho e só você é crente. E as pessoas ficam dando risada. Olha lá o irmãozinho, olha lá a irmãzinha. Enricando pastor. Quem diz que dinheiro vai para pastor, irmão? Olha isso, olha aquilo, e começa a rir. Às vezes, você está orando em línguas, ele está rindo da língua estranha, está debochando da língua que você fala. Não, irmãos. Não permita essas pessoas debocharem da tua fé, debocharem daquilo que você acredita. Não permita as pessoas debocharem do sagrado. Esse momento aqui é único, irmãos, onde nós estamos reunidos para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Não permita. Quando Jesus chega lá naquela situação, ele vê o povo chorando, ele vê o povo pranteando, ele diz, olha, fique tranquilo, a menina não está morta, ela dorme. E sabe o que eles fizeram? Riram dele. Começaram a caçoar de Jesus. Começaram a rir dele. Irmão, primeiro eles não vão acreditar em você. Você vai dizer, você vai falar. Eles não vão acreditar. Primeiro, ninguém vai acreditar em você. Como foi comigo. Ninguém acreditou. Depois, eles vão rir de você. Vão debochar de você. Vão dar risada de você. Mas depois, eles vão ficar espantados. Eles vão ficar assustados. Eles vão ficar horrorizados com aquilo que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, no meio dos teus filhos. E olha o que o texto diz, olha. Eles riram de Jesus. Versículo 40. Porém ele, tendo-os feito sair. Irmãos, vou te dar a receita aqui agora, presta atenção. Riu da tua fé, debochou da tua fé, está brincando com o sagrado, manda sair. Tira da sua vida. Porque isso impede o milagre de Deus acontecer na sua casa. Isso impede o milagre de Deus acontecer na sua vida. Manda sair, irmãos. Olha o que Jesus fez, a casa nem dele era, mas ele disse, sai todo mundo. Está rindo? Não tem fé? Está debochando? Não está acreditando? Vaza. Olha o que o texto está dizendo, irmão. 40, riram-se dele. Porém, ele os fez sair. Milagre, irmão, é só para quem crê. Milagre é só para quem tem fé.
Milagre é só para quem acredita. Quem não acredita, irmãos, tem que sair mesmo. Quem não acredita tem que estar longe mesmo. Quem não acredita vai ficar de fora mesmo. Mas só vai ficar de dentro aquele que creu, aquele que está andando, aquele que está seguindo, aquele que está na fé, aquele que não debocha. Esse vai viver um milagre. E aí a menina estava deitada, o que Jesus disse? Talita cumi. Eu já vi uns pregadores dizendo que o nome da menina é Talita. O nome dela é Talita. Não é, irmão. Talita cumi aqui é no hebraico, no aramaico, que diz assim, aí está logo dizendo, é porque eles não lê direito, ou não respeita, vírgula. Que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta. Então eu vou falar Talita cumi aqui nessa noite. Menino, levanta. Talita cumi, menina, levanta. Talita cumi, levanta. Ah, pastor, eu estou prostrado, eu estou deitado, eu estou desanimado, eu vou desistir, eu vou parar, eu não vou vir mais para a igreja. Deus está dizendo aqui nesta noite, levanta-te, levanta-te, porque grande vai ser o milagre. E aí o que a menina fez, irmãos? Além do que ele pediu. O segredo não está só fazer aquilo que pede, mas além daquilo que se pede. Não, se você pegar isso até na sua vida profissional vai melhorar. Se você fazer aquilo que pede, você vai ser uma pessoa mediana. Mas se você fazer além do que se pede, você vai ser alguém que está sendo destacado entre os demais. O que é que Jesus disse? Olha, se te pedir para andar uma légua, uma milha, anda duas. Olha o que o texto está dizendo. Menina, levanta. E o que aconteceu? E tomando a mão da menina, disse, né? Levanta. E logo a menina se levantou e andava. Ela não só se levantou, ela começou a andar. Ela fez além do que foi pedido. Oh, glória. Às vezes você está acostumado a orar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Faz um pouco mais além hoje. Oh, glória. Às vezes você estava buscando só uma vez ou outra na semana, ou uma vez no mês, ou faz um pouco mais, irmão, do que o que é pedido. Às vezes eu fico olhando para Elcio, ele é extremista demais nas coisas. Quando ele bota algo para fazer, ele quer fazer até rachar a tampa da caixa. Mas tem hora na nossa vida que tem que ser assim mesmo. A gente faz, ou vai, porque senão nada acontece na nossa vida. Nada acontece. Fique de pé. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. E logo a menina levantou e andava. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite, ó. E logo as coisas na sua vida vai andar. Meu Deus do céu. Tem gente aqui que está entendendo, outros não. Olha, você não vai só se levantar no meio dessa tribulação, no meio dessa angústia, no meio dessa adversidade. Eu vim aqui nesta noite para te dizer, as coisas vão começar a caminhar, as coisas vão começar a andar. Não vai ficar parado. Deus está dizendo aqui nesta noite, não vai ficar parado, não vai ficar parado, vai andar, as coisas vão caminhar. Eu recebo esta palavra. Quem mais nesta noite recebe, levante a mão e glorifica. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. E faz uma oração nessa noite. Pede a Ele. O céu está propício, irmãos. O céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto. O céu está aberto, irmãos. E quando o céu se abre, irmão, pode pedir o que quiseres.
Deus vai fazer, irmãos. O vermelho, Miguel, libera o vermelho. Glória a Deus. Aleluias. Meu Jesus maravilhoso, pede a Ele, irmãos, clame a Ele. A prosseguir, peça a misericórdia dele. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor